Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Dev2Cruz e hoje a gente vai fazer um projeto aí de autenticação JWT com Node.js e MongoDB. A gente vai ver bastante coisa legal, bastante conceitos legais, alguns processos que a gente tem na nossa autenticação, auth persist, sign in, sign out. Então a gente tem bastante coisa para ver, então vamos embora logo para a tela aí. Bom, antes da gente começar o projeto em si, é importante a gente entender alguns conceitos basiquinhos aqui sobre a nossa autenticação. Então, o que é um token JWT? É um token que recebe um payload do usuário e é codificado com um segredo, e ele também tem uma data de expiração. Esse payload nada mais é do que uma informação do usuário que a gente quer inserir dentro do token, tá? E quando a gente decodifica ele, a gente consegue pegar essa informação de volta. O refresh token, ele é a mesma coisa que o token JWT, ele é um token JWT na verdade, JSON Web Token, e o que muda é a finalidade dele, ele é utilizado para gerar outros tokens de acesso, outros tokens JWT. E uma outra coisa que é diferente também é a data de expiração dele, o período de expiração dele é maior, porque a gente precisa disso para fazer o auth persist na nossa aplicação. Então essas são as diferenças entre o token normal e o refresh token. Então, indo adiante aqui, a gente tem que entender também um pouquinho do nosso processo de sign-in. Como que ele funciona? A entrada do processo são as credenciais do usuário, normalmente e-mail e senha. Então, essas credenciais elas batem na nossa API e ela retorna, se ela retornar erro, ou seja, a credencial errada ou alguma coisa de errado acontecer, a gente retorna o erro para o usuário. Se esse processo der certo, se as credenciais estiverem corretas, o nosso sign-in ele cria e retorna o token e o refresh token da nossa API. E salva o refresh token no banco de dados e salva o refresh token e o token no local storage do usuário, tá? Então a gente retorna esses dois tokens para o usuário e a gente salva lá no local storage do usuário para que ele consiga persistir essa autenticação. E o Auth Verify, a entrada do processo é o token JWT, não são mais as credenciais, e bate na nossa API. Se retornar erro, os erros podem ser token expirado, token na blacklist ou token inválido, a nossa API retorna o erro. Se der certo, se o token JWT não estiver expirado e estiver corretamente, ele retorna os dados do usuário. Tá? Então, esses dois processos aí são bem importantes da gente entender, porque eles fazem parte da nossa autenticação, são fundamentais. Então, antes da gente começar no nosso código, é importante a gente setar o nosso banco de dados. Eu utilizo aqui o MongoDB, então se você quiser iniciar um projeto aqui no MongoDB para fazer certinho igual esse tutorial, você entra no site MongoDB, loga, vem aqui, cria um novo projeto. Aqui eu vou dar um nome de YouTube. Dá um next, só criar o projeto sem muito mistério. E aqui a gente vai criar o nosso banco de dados. Vou utilizar o de graça, não é nada pago aí, tudo de graça, só dá um create cluster. E aqui a gente vai inserir um usuário. Aqui eu vou colocar YouTube e vou gerar um password aleatório aqui. E é importante a gente copiar esse password. Eu vou salvar, eu vou criar um env aqui e vou setar uma variável password para guardar esse password aqui, porque depois a gente não tem acesso mais a ele. YouTube, username, create user. Vou adicionar o meu IP, finalizar e fechar. Agora aqui eu vou vir em Connect Your Application e vou copiar isso daqui. E vou setar na minha variável de ambiente. Esse projeto aqui ele já está pré-iniciado, tem algumas bibliotecas instaladas aqui, CORS, .env, Express, Mongoose, Morgan, TypeScript, e o SLint e o Pretty já estão setados aqui. Então não tem nada demais aqui, é só um projeto bem inicial mesmo que a gente vai utilizar para dar continuidade aí no nosso tutorial. Então eu vou copiar o password aqui e colar ele aqui, ó. O nosso login já está certo, é YouTube e pronto.
Agora que eu posso fechar e o nosso banco de dados a gente já pegou o que a gente precisa para conectar nosso banco de dados. Agora eu vou criar 3 pastas aqui no SRC, vai ser database, e middle. No database eu vou criar o arquivo index para a gente setar o nosso banco de dados. Então vou importar o Mongoose. E a gente precisa instalar aqui também o bcrypt, que é uma biblioteca que encripta. Yarnad bcrypt. Ela é uma biblioteca que encripta a senha do usuário no nosso banco de dados, tá? A gente, antes de salvar a senha do usuário no nosso banco de dados, a gente vai encriptar ela e salvar ela encriptada, para a gente, desenvolvedor, não ter acesso à senha escrita do nosso usuário. Isso não é legal, não é recomendado. Então é sempre importante a gente encriptar a senha antes de salvar ela. Então aqui eu vou importar o bcrypt. Bcrypt from bcrypt from, acho que está pedindo um TypeScript, né? Isso. Deixa eu salvar aqui para parar de dar conflito com o TypeScript. Pronto, parou de acusar o erro. Agora a gente vai conectar o nosso banco de dados. É bem simples, é da seguinte forma. E a gente vai pegar a nossa variável de ambiente lá do MongoDB que a gente tinha setado, que é essa daqui. Ponto MongoDB. E a gente tem que setar ela, forçar o tipo dela como uma string. Bom, nosso banco de dados está setado, agora a gente vai começar a modelar ele. Então, a gente vai criar um esquema. Mongoose.esquema. Faltou um new aqui. New mongoose.esquema. Não, aqui é mongoose, não mongo. Mongoose. .esquema. A gente vai criar também mais 2 aqui. Vamos criar uma blacklist. E um refresh token. O nosso usuário, ele vai ter um e-mail que vai ser do tipo string e ele vai ser obrigatório. Então a gente passa dessa forma, require como verdadeiro, para essa informação tem que ser passada quando a gente cria um usuário. E a gente vai criar a senha, que vai ser a mesma forma, do mesmo jeito. E vai ser require também. Faltou uma vírgula. E a gente vai ter um nome. Vai ser a mesma coisa. Na nossa blacklist, a gente só vai ter um token, que vai ser uma string. Require. Ele vai ter uma propriedade que é sparse, que ela é dada em segundo, que vai ser o tempo que o token vai persistir no nosso banco de dados antes dele ser excluído do banco de dados automaticamente, tá? Então eu vou deixar aqui 5 minutos para ele expirar. 60 segundos é 1 minuto, vezes 5, 5 minutos. Então ele vai expirar após 5 minutos no nosso banco de dados. E o nosso refresh token, ele obrigatoriamente vai ter um refresh, que vai ser o token propriamente dito, vai ser do tipo string, e ele vai ser require também, é obrigatório passar ele. E vai ter um user ID, que é o ID do usuário. E vai ser a mesma coisa, tipo string e obrigatório. Agora,
a gente precisa, antes de salvar nosso banco de dados, a gente precisa encriptar a senha da forma que eu falei. Então, a gente precisa dar um user shime pré save. Antes de salvar, a gente vai passar a função next e o next na função. Então, antes de salvar o esquema, antes de salvar, a gente vai passar a função de encriptar a nossa senha. Então, var hash é igual, pode ser uma const também, não, var hash. Então, var hash é igual bcrypt.hashsync diz password as string e 10 de salt. E a gente vai salvar a senha no banco de dados igual ao nosso hash. E após isso a gente vai dar um next. Pronto. Então dessa forma a gente tem no nosso banco de dados a senha criptografada. E agora a gente vai começar a exportar os modelos. Então user model é igual mongoose.model e a gente vai chamar de usuário, users, e vamos passar o esquema user schema, tá? Então vou copiar isso aqui umas 3 vezes e vou blacklist model user, que faltou um R. Pronto. Ah tá, tem dois, exportando dois aqui. Então aqui vai ser blacklist e vou pegar o blacklist schema. E aqui mesma coisa, o refresh token. E aqui eu vou chamar de refresh token. Refresh token model. Bom, então é isso, nosso banco de dados já está modelado. Então a gente modelou aqui, fizemos 3 tabelas basicamente. Agora a gente vai começar a criar as rotas. Então a gente vai ter 3 rotas basicamente. Vou começar criando 2. Uma vai ser as rotas que o usuário não precisa estar autenticado para acessar, como por exemplo login e criar conta, ele não tem que estar autenticado para acessar essas rotas. E a outra, as que ele vai ter que estar autenticado para acessar. Eu vou chamar de restrict. Então, aqui na nossa rota que o usuário não vai precisar estar autenticado, eu vou começar a criar nossa rota aqui. Então, ele vai ter uma route.get, vai ser a rota de login. E por enquanto, a gente não vai retornar nada dela. Puxar os tipos aqui. E a gente vai dar um return res.status login. E a gente vai criar mais ou menos na mesma linha uma create, que é a criação de conta. Create. Então vai ter uma login e uma de criação. Agora na nossa restrita a gente vai ter uma de deslogar sign out e uma de buscar os dados do usuário, get data. Então vai ser na mesma linha, const route.
Ok, com as nossas rotas criadas, agora a gente precisa criar o middle, que são as funções que a gente precisa chamar quando a gente chama essas rotas, tá? Então vamos começar aqui pela de login, e na de login a gente vai criar aqui na middle uma sign-in. Que a gente vai fazer a verificação das credenciais do usuário e caso tenha erro a gente retorne o erro para o usuário, ou caso tenha as credenciais e não tenha nenhum tipo de erro, a gente dá um next na função e retorna o que a gente tem que retornar para o usuário, que no caso vai ser os tokens JWT e o refresh token JWT também. Então vamos lá, vamos criar a nossa função sign-in middle, ela vai ser uma função assíncrona. Ela vai receber o REC. Eita, vai receber o REC como request. O res como response. E vai receber também o next como uma next function. E a primeira coisa que a gente tem que verificar é se no body da nossa requisição está chegando as credenciais do usuário, que no nosso caso é e-mail e password. Então tem que vir do REC body. E a gente tem que fazer essa verificação. Se não tem e-mail ou não tem password, a gente precisa retornar o erro. Status 400.send insira todas as credenciais. Agora, próximo passo, a gente dá um try catch e verificar se esse usuário existe no nosso banco de dados. A gente vai dar um const user, user model, a gente vai importar lá do nosso modelo de banco de dados e vai dar um find one. E a gente vai pesquisar por e-mail. Então, se não existir esse usuário, a gente vai dar um return 400 o usuário não existe. Então, se não encontrar o usuário no nosso banco de dados, a gente retorna o erro que o usuário não existe. E o próximo passo agora é verificar se a senha do usuário está certa, tá? Então, o usuário foi encontrado no nosso banco de dados, a gente verifica se a senha está correta. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que importar o bcrypt, que a gente instalou lá atrás. Bcrypt from bcrypt. Então, a gente precisa retornar se o bcrypt compare, na verdade compare sync, se o bcrypt compare sync, se a senha que o usuário inseriu e a senha que está no nosso banco de dados, se isso aqui retorna ou verdadeiro ou falso. Se a senha que o usuário inseriu for igual que estava criptografada, se forem a mesma senha, isso aqui retorna verdadeiro. Se não, isso aqui retorna falso. Então, se retornar falso, a gente precisa, eu tenho que forçar esse tipo aqui como string, que ele pede para ser uma string. Então, se isso aqui for falso, a gente retorna uma senha inválida, senha incorreta. Senha incorreta. E se não cair em nenhum desses erros, a gente começa a trabalhar o nosso token, porque significa que as credenciais do usuário estão corretas e o usuário existe no nosso banco de dados. Então, uma coisa aqui que é opcional a gente fazer, que é importante entender quando fazer e quando não fazer, é a gente identificar o nosso refresh token no nosso banco de dados e deletar ele. Se eu fizer isso aqui nessa etapa e deletar,
se a minha aplicação tiver, por exemplo, em um formato web e um formato mobile, quando eu entro no web, eu saio do mobile. Quando eu entro no mobile, eu saio no web. Então eu não posso ficar autenticado, o meu refresh token não vai estar válido nas duas plataformas. Então essa etapa é mais opcional, dependendo aí de como você quer o seu projeto. Aqui eu vou deletar, então o usuário só vai poder estar logado em um ambiente ou em outro, ou no web ou no mobile, aqui nesse caso. Então vou importar o Refresh Token Model, vou achar ele, Find One and Delete, e vou achar ele pelo meu User ID. Então, User ID que for igual ao do usuário, o ID do usuário, underline ID. Tá? Então eu vou achar ele e vou deletar. Agora a gente precisa criar os nossos tokens. Então, o primeiro é o token normal JWT. E agora a gente precisa instalar a biblioteca JSON Web Token para a gente conseguir fazer o nosso token JWT. JSON Web Token. E a gente vai importar ela aqui em cima. Import JWT from JSON Web Token. E aqui a gente precisa instalar types do JSON Web Token para ele parar de acusar erro aqui. Já parou de acusar, agora a gente vai começar a criar o nosso token. E a gente cria dessa forma que ele tem um método chamado sign-in e a gente tem que passar o payload, que é a informação do usuário que a gente precisa inserir dentro do nosso token, que no meu caso aqui, eu vou inserir o User ID, que é o usuário user.underline.id. A gente precisa inserir também o segredo do nosso token, tá? Essa é uma informação muito importante que não pode ser vazada, não pode estar à disposição do público. Então a gente precisa setar ela na nossa variável de ambiente, tá? Então aqui eu vou colocar o JWT secret igual, sei lá, que eu vou botar qualquer coisa, mas aí na aplicação real de vocês é legal gerar uns caracteres randômicos bem aleatórios e bem grandes aí para a gente não mitigar os riscos, tá? Então eu vou fazer dois aqui, eu vou fazer do JWT e do refresh secret, que é um JWT também, só que como a gente viu tem finalidades diferentes. E aqui eu vou botar outra coisa. Estou botando qualquer coisa aqui aleatoriamente. Então vou pegar o JWT secret e vou puxar ele aqui. Process.env. E o que é importante a gente passar também é que eu tenho que setar como uma string. E o que é importante a gente passar aqui também é a expiração do nosso token. Ela se dá em segundos, tá? Então eu vou botar 1 minuto aqui. E normalmente esse token ele tem uma expiração de um tempo bem curto, 10 minutos, 15 minutos. Para uma questão de segurança da nossa aplicação. Porque caso esse token vaze, um usuário mal intencionado ele só tem acesso à sua API durante esse tempo de expiração do token. Se eu colocando aqui no caso 60 segundos, ele só vai ter acesso à minha aplicação, aos dados do usuário durante 60 segundos. Então é uma forma de mitigar aí, os riscos da nossa aplicação. Aqui a gente criou o token, agora a gente vai criar o refresh token. Então vai ser da mesma forma, tá? Eu vou até copiar isso aqui. E só vou alterar o que eu quero alterar. Então, refresh. A gente vai passar o ID do usuário também, só que o secret aqui, ele vai ser diferente. Ele vai ser o refresh secret. E a expiração do nosso refresh token, ela vai ser maior. No caso aqui eu botei 7 dias, tá? Então, o que acontece? Quando um token é expirado, a gente chama o refresh token, envia para a nossa API, e o nosso refresh token ele gera um novo token para a gente, que não está expirado. E agora a gente vai criar no nosso banco de dados o nosso refresh token. E a gente vai passar o refresh, que é isso aqui, e a gente vai passar o user ID, que é o user.underline.id. E a gente vai colocar na nossa requisição
o token. Ele vai ser igual a token, na verdade botar tokens aqui, token, acho que posso deixar até token refresh. A nossa requisição está acusando um erro aqui porque está como tipo N, então está como tipo request. Eu botei request ou N, aí ele parou de acusar o erro aqui para a gente. Então a gente tem os nossos dois tokens na nossa requisição .tokens. E por último aqui a gente precisa dar um next para continuar a cadeia de trabalhos aqui da nossa aplicação. Quando que dá erro aqui? Quando o usuário não é encontrado. Então a gente pode retornar um erro aqui. Erro 400. Não foi possível encontrar o usuário. Ok? O nosso middle de sign-in está pronto. Está acusando um erro aqui. Ah, tá, porque ele não está sendo exportado. Ok. Agora a gente vai no allow e vai puxar esse middle aqui. O que isso aqui significa? Significa que quando a nossa API chamar o login, a rota login, ela vai passar por essa função que a gente acabou de criar e depois vai seguir aqui na nossa função, nessa função aqui. Lembra lá no nosso sign-in middle? Cadê? A gente setou no final o hack tokens, tá? Então a gente consegue pegar ele aqui, ó. A gente vai mandar um send tokens igual hack tokens. E aqui eu vou colocar um N também para parar de acusar erro. Que foi o que a gente setou lá, hack tokens. A gente só está retornando isso aqui para o usuário. Então, quando o usuário loga com sucesso, ele vai receber dois tokens, o refresh e o token normal de autenticação. Agora a gente vai criar um middle de criação de conta. Então, create. E aqui vai ser mais ou menos a mesma estrutura. E nesse middle aqui, ele é um pouco mais simples do que o do sign-in nosso que a gente fez. Ele basicamente vai verificar os erros que podem dar em uma autenticação, em uma criação de conta. Então, a gente precisa receber um e-mail, um password e um nome na nossa criação de conta. E a gente vai receber isso pelo body. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se existe isso. Então, se não tiver e-mail ou não tiver senha, ou não tiver nome, a gente vai dar um erro. Insira todos os dados. Então essa é a primeira verificação que a gente vai fazer. A segunda verificação vai ser a gente vai verificar se esse usuário já existe no nosso banco de dados, tá? E se ele existir, a gente retorna o erro que o usuário já existe. Então, await user model.find one. E a gente vai procurar pelo e-mail. Então, se esse usuário existir no nosso banco de dados, a gente retorna o erro usuário já existe. E agora, se finalmente não cair nenhum dos erros, a gente cria o usuário. Então a gente está em usermodel.create e passa todas as credenciais necessárias, e-mail, password e nome. Eu criei errado lá no banco de dados. Escrevi errado, ó. Password. Pronto. Opa, password.
Deixa eu mudar aqui que eu escrevi o password errado em toda a minha aplicação. Pronto, acertei aqui. E com o nosso usuário criado, finalmente a gente pode dar um next na nossa função. Quando que isso aqui vai retornar erro? Quando não for possível encontrar o usuário. Tá? Então talvez possa dar um erro no banco de dados, alguma coisa desse tipo, ao tentar encontrar o usuário. Então a gente retorna o erro aqui. Não foi possível fazer a busca no banco de dados. Deixa eu diminuir isso aqui. Não foi possível fazer a busca, só isso. E agora a gente chama esse middle lá no nosso create. Isso aqui é só uma forma de organizar o código, tá? Eu poderia escrever toda aquela função aqui dentro, mas eu gosto de deixar separadinho aqui, fica mais organizado, tá bom? Então aqui a gente basicamente acabou aqui o hello, tá? As rotas permitidas sem autenticação da nossa API. Agora, deixa eu fechar aqui algumas coisas. Database. Agora a gente precisa acabar as nossas rotas que precisam ser autenticadas. Então eu vou criar um middle aqui com o nome de auth verify. E essa função, ela basicamente vai verificar o token que é passado para a gente, se esse token é passado. Caso tenha alguma coisa de errado com o nosso token, ele vai retornar o erro necessário que a gente precisa retornar. Então, vou começar criando aqui a função. E a diferença é que nesse middle aqui a gente precisa receber um token que ele vai vir do headers.authorization, tá? Então a gente tem que, sempre que o usuário estiver tentando acessar uma rota que necessite de autenticação, ele tem que enviar o token para a gente pelo headers no authorization. E aí a gente vai começar a fazer as verificações. Cadê o try catch, meu Deus? Ok. E a gente vai começar a fazer essas verificações. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se o nosso token está na blacklist, tá? Na lista negra de tokens. Então, blacklist model.find one. E a gente vai verificar se esse token se encontra na nossa blacklist. Tá? Se o token estiver lá, ou seja, se isso aqui retornar algo, então a gente precisa retornar o erro. Que o token é inválido. Token na blacklist. Token na blacklist, ok? Se ele não estiver na blacklist, a gente vai verificar, a gente vai importar o JWT lá em cima. JSON Web Token. Se ele não estiver na nossa blacklist, a gente vai verificar se ele é válido. E a gente faz isso como? A gente insere, então sign-in utiliza o método, sign-in não, perdão. A gente utiliza o método verify. A gente insere o token que foi mandado para a gente, como uma string, se não vai acusar erro. E a gente pega aquele segredo que a gente setou lá na variável de ambiente, tá? Então, JWT secret. As string também. Isso aqui retorna uma callback para a gente. Pode retornar erro ou decodificado. Decode, que pode ser qualquer valor. Se erro,
Quando que isso aqui vai dar erro de um usuário que não é mal intencionado, significa que o token ele expirou. E se o token expirou, a gente precisa retornar um tipo de erro diferente. Ponto status. A gente vai retornar o erro 401. Para quê? Para o front-end saber que o token está expirado e ele fazer uma chamada para o nosso back-end para gerar um token novo. Então a gente gera um tipo de erro diferente. Então eu vou dar aqui um token expirado. E se não der erro, a gente vai setar o user ID, vai ser igual ao decode ponto user ID, que foi a propriedade que a gente setou lá quando a gente criou o nosso token, tá? Não sei se vocês lembram, lá no sign-in a gente setou o user ID dentro do nosso token. Então, após fazer isso, a gente só dá um next para continuar a nossa cadeia. Quando que isso aqui vai dar erro? Quando não for possível encontrar no banco de dados. Parece que tem coisa a mais aqui, acho que esse aqui. Isso aqui vai dar erro, vai cair no cat quando não for possível buscar no nosso banco de dados. Não foi possível buscar no OBD. Então, o nosso auth verify tá tudo certo. E a gente precisa colocar ele lá nas rotas restritas, tá? A gente vai colocar esse middle em todas as rotas. Então, todas as rotas que a gente criar aqui, o usuário precisa necessariamente estar logado e com um token válido, tá? Então, a gente vai colocar dessa forma aqui, ao asterístico, e a gente vai passar a função authVerify. Após passar da função middle para todas as rotas, a gente precisa dar uma continuidade aqui no getData, porque ele precisa retornar aqui os dados do usuário para a gente. E a gente passou o user ID como rec.userID. Lembra lá? Ó? A gente passou aqui, ó, user ID. Então a gente consegue pegar isso aqui de volta. Só precisa dar um N aqui para parar de acusar o erro. E pronto. E agora a gente dá um try-catch para buscar o usuário. Const user igual ao await user model.findById. E a gente vai passar o ID do usuário. E a gente simplesmente vai retornar aqui o usuário na nossa chamada. Na vida real, teria alguns tratamentos aqui, algumas coisas que a gente não retornaria, né? Obviamente, tipo a senha. Não faz sentido a gente retornar senha para o nosso... quer dizer, às vezes faz sentido, né? Mas na maioria dos casos não faz sentido. Então, teria um filtro aqui. Mas aqui eu simplesmente estou retornando tudo que tem no nosso banco de dados. E aqui daria o erro quando a gente não pudesse buscar no banco de dados. Tirar isso aqui. Então pronto, o nosso getData, ele fechou. A gente fechou o nosso getData. Agora a gente precisa fechar o nosso signout. O nosso signout não é possível o usuário deslogar se ele não está logado, né? Então ele tem que estar verificado e com token válido. O nosso signout, basicamente, ele adiciona o token válido do usuário que ainda não foi expirado a uma blacklist, tá? Então, mesmo com esse token não sendo expirado, ninguém consegue acessar os dados da nossa API com ele porque ele está em uma lista negra que a gente faz a verificação na API, tá? Então, é bem importante essa parte da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar esse token, que ele vem no rec_headers .authorization, authorization. E a gente precisa dar um try-catch aqui, try-catch. A gente precisa simplesmente adicionar esse token ao nosso banco de dados. Então a gente vai dar um create e vai passar esse token como token mesmo.
então eu não preciso repetir. E aqui faltou um async. E a gente vai retornar status, pontos de 200, logout bem sucedido. Então a gente simplesmente deu um logout aqui bem sucedido. Ele vai retornar o erro quando não puder criar esse logout. Então aqui eu vou dar um erro 400 e não foi possível fazer o logout. Tá, então agora basicamente a gente tem quase tudo pronto, só falta o nosso refresh token. Não sei se vocês repararam, mas a gente ainda não criou uma rota para fazer o nosso refresh token. Então eu vou criar aqui uma rota refresh.ts e ela vai ter a mesma estrutura lá. E essa rota nossa de refresh token, ela vai receber o token refresh no nosso headers, igual a gente recebia lá o nosso token de autenticação. Então, rec headers.authorization. E a gente precisa fazer uma verificação no nosso banco de dados se existe um refresh desse nosso banco de dados, tá? Então, a gente vai chamar aqui de refresh. Vamos chamar lá no banco de dados e a gente vai tentar achar um token desse no nosso banco de dados. E é refresh mesmo, né? É igual. Então eu preciso colocar os dois pontos e colocar de novo. Então, se não tiver o refresh, a gente vai retornar o erro. A gente vai retornar o erro que a sessão expirada. Faça login novamente. Faça login novamente. Se existir esse refresh, a gente vai pegar o user ID dele, que é o therefresh.userid. A gente consegue pegar esse user ID dele. E com isso a gente consegue verificar se o refresh token ele é válido pelo JWT, nossa biblioteca. Então a gente vai importar ele de novo. E a gente vai dar um verify. A gente vai passar o refresh as string. A gente vai passar o nosso segredo, que é o refresh secret. Como uma string também. E a gente vai passar o callback. No decoder. Se cair no erro, significa que a sessão está expirada. E a gente retorna o erro, sessão expirada. Esse mesmo erro aqui. Se não der erro, a gente vai achar o refresh token no nosso banco de dados e vai deletar ele. E a gente vai criar um outro. Então, find one, delete. Refresh. Então, depois da gente deletar, eu preciso passar um async aqui. Então, depois da gente deletar ele no nosso banco de dados, a gente precisa criar um outro refresh token e um outro token enviar para o usuário. Então, a gente vai repetir o mesmo processo que a gente repetiu lá no sign-in, de criação de token.
E agora, como a gente tinha deletado aquele refresh token anterior do nosso banco de dados, a gente vai criar um novo. Então, refresh token model.create e a gente vai passar o refresh como new refresh. E a gente precisa passar o refresh token e o user ID. O user ID é só passar o user ID mesmo, que ele já está setado aqui em cima. E agora a gente precisa retornar isso aqui para o usuário. Então eu vou mandar um objeto com tokens e simplesmente vai ser um tokens com um objeto e o token vai ser o new token e o refresh vai ser o new refresh. Quando isso aqui der erro, a gente retorna que não foi possível renovar a sessão. Faltou exportar, né? Faltou exportar todos os routes, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas rotas. Faltou todos. Ok, tá tudo setado, agora a gente vai testar a hora da verdade. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Então vou dar um yarn dev. Servidor on na porta, ok. A gente está rodando na porta 3000, certo? Só confirmar aqui, 3000. Então, localhost 3000. Primeira coisa que a gente vai testar é o nosso login. Então, a rota low. Não, faltou uma coisinha aqui. Faltou a gente utilizar isso aqui no app use. Oh, meu Deus. App use. Então, a gente vai importar strict e refresh. E a gente vai utilizar aqui na nossa API hello refresh restrict. Deu erro aqui. Só por algum motivo tava dando um erro aqui quando eu não importava o .env aqui no nosso arquivo do banco de dados, da modelagem do banco de dados. Importei aqui, agora parou de dar o erro. E o nosso bcrypt, eu tinha instalado a dependência errada, tá? É bcrypt.js. Então, onde era bcrypt, transforma para bcrypt.js e instala essa dependência aí no lugar da errada, anterior. Então vamos lá, agora a gente vai testar as nossas rotas. Então deixa eu vir aqui em rotas. A primeira que eu vou testar vai ser o login. Então não vou inserir nada, vamos ver o que dá. Ele retornou aqui o erro, insira todas as credenciais, então vou inserir todas as credenciais, e-mail. Um, dois, três. O usuário não existe, não achou o usuário aqui no nosso banco de dados. Então a gente vai criar o usuário. Então a gente viu que a nossa rota está funcionando certinho, de acordo com os erros. Eu vou tentar passar sem o name, vamos ver o que ele vai dar. Bom, tentei aqui, ele retornou o erro aqui, insira todos os dados. Agora a gente vai inserir o name. Vamos tentar enviar. Pronto, criou o nosso usuário com sucesso. Agora a gente vai tentar acessar uma rota restrita aqui para a gente ver o que acontece. Então a gente vai vir no get data, é um get
Na verdade isso aqui é um post, né? Isso aqui é um post. Mas enfim, deixa eu ver se criou certinho no banco de dados. Criou. Nosso usuário aqui está no banco de dados que a gente criou. Agora, vou tentar acessar o getData. Vamos ver o que acontece. Token expirado. Na verdade não tem nem token, né? A gente não fez o tratamento de quando não tem token. Mas aqui ele deu o token expirado. Agora a gente vai fazer o login. E a gente vai colocar esse token para jogo. Para a gente fazer a autenticação. Vou tirar essa vírgula aqui. E aqui ó, a gente já recebeu o token e o refresh token, conforme a gente tinha previsto ali na nossa API. Então, a gente vai agora colocar um authorization e inserir esse token. E agora a gente vai tentar acessar a rota restrita getData. E ele retorna para a gente tudo certinho, com o token corretamente, sem estar expirado, e as credenciais corretamente. Ele retorna para a gente os dados do usuário, conforme a gente tinha previsto. Bom, agora eu acelerei o vídeo aí em 1 minutinho para aquele token que a gente criou expirar, porque a expiração dele é em 60 segundos, para a gente ver o que acontece aqui quando as credenciais estão corretas e o token está errado. Então, coloquei as credenciais aqui da forma que tem que ser e o token ele está expirado. Então, ó, ele retorna para a gente a mensagem de token expirado. Agora a gente vai testar o nosso refresh token. Então a gente precisa fazer um login. Ele vai retornar o refresh token para a gente. A gente salva esse refresh token. Insere lá no authorization. Insere aqui. E a gente chama a rota refresh token. Deu token expirado. Vamos ver. É um post na verdade, né? Que é post. E aqui ele retorna um token novo pra gente e um refresh token. Agora a gente vai testar o sign out. Aqui é um post também. Deixa eu mudar aqui. Então vou botar aqui o sign out. Vamos fazer o login. Vamos fazer um login. Vamos pegar esse token. Vamos colocar no nosso header. E vamos chamar o sign out. Sign out. Escrevi certo, certo. E a gente envia. Logout bem sucedido. E se a gente olhar no nosso banco de dados, o nosso token entrou na nossa blacklist. Então, se a gente tentar acessar um getData, por exemplo, com ele aqui novamente, ele retorna que o token está na blacklist. Então, a gente não consegue fazer essa busca na nossa API com um token que está em uma blacklist, tá? Então, pessoal, terminamos aqui com esse vídeo. Fizemos uma autenticação completa aí com JWT, Auth Persist, Sign In, Sign Out e tudo mais que tem direito. Então, espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou de alguma forma, deixa o like, deixa um comentário aí se você faria alguma coisa diferente, se te agregou em alguma coisa esse vídeo. E é isso, valeu!